1 Reis 17, a partir do versículo 7. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Diga comigo: não tenha medo. Não tenha medo. Diga para o seu irmão que está do seu lado, olhe nos olhos dele: não tenha medo. Não tenha medo. Diga para o irmão do outro lado: não tenha medo. Não tenha medo. Agora só preciso achar de novo. 13, muito obrigado, os universitários. Vá para casa e faça o que eu disse. Não agora, não vai para casa não. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é a verdade. Deixe sua Bíblia aberta, oremos. Pai Santo, nessa noite nós te adoramos com este culto, te adoramos com as orações, te adoramos com os louvores, com as ofertas, te adoramos, Senhor, ó Pai, com cada momento desse culto. E nessa hora nós queremos te adorar ouvindo a tua palavra, Senhor. Eu peço que o teu Santo Espírito venha falar através da minha boca, que o teu Santo Espírito sopre aqui nesse lugar, abrindo os olhos, ouvidos dos nossos corações espirituais, para que a sua palavra seja revelada a cada um de nós, Pai. Eu sei que o Senhor ama a cada um, e que foi o Senhor, Pai, que trouxe cada vida aqui nesta noite. Por isso eu peço, Senhor, ó Deus, ó Pai, que a tua graça esteja sobre nós, e que, ó Deus, em nome de Jesus, essa palavra venha gerar muito fruto das nossas vidas. É assim que nós oramos, e eu peço o perdão, ó Pai, como nós já pedimos, dos nossos pecados, para que o Senhor possa, ó Deus, realizar aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Vida em meio à crise. Vida em meio à crise. Nós estamos passando um momento difícil no nosso país. Os pecados do nosso povo e os pecados daqueles que lideram a nossa nação
estão trazendo muitos problemas para a nossa nação. Nunca teve tanto desempregado no nosso país. Se eu não me engano, são 14 milhões de desempregados. E o governo, para suprir o buraco de tanto roubo, está tendo que aumentar os impostos. Mas isso, meu irmão, minha irmã, não vem de hoje, vem de sempre. Porque nós, seres humanos, somos extremamente egoístas, extremamente corruptos e violentos. E aqui na palavra de Deus nós vemos essa história de Elias, do rei Acabe, daquele tempo, que era o governante de Israel, e dessa viúva. E eu queria chamar a atenção hoje para essa viúva. Uma mulher que, em meio da crise, são aquelas pessoas menos favorecidas por todas as condições da vida, e que estava ali à beira da morte, tamanho fora o pecado daqueles que governavam e do povo que estava ali na terra, e que agora estava chegando o seu resultado sobre a vida das pessoas, e principalmente começando pelas pessoas que passam por mais necessidades. E naquele tempo, o que havia acontecido? O povo de Deus, você já deve ter ouvido falar do rei Davi. Já não ouviu falar do rei Davi? Lembra do rei Davi que matou Golias? Lembra? Ele teve um filho, Salomão, que continuou o trono dele. Só que o filho dele ficou muito rico, muito poderoso, e ele fez aliança com os povos que estavam ao redor dele. E aí então ele se casou e teve 300 mulheres, 700 concubinas. Imagina quanto de sogra que ele não tinha. Só que ele construiu templos para esses deuses das mulheres que ele se casou. E aí isso levou a nação de Israel a não buscar só o Senhor, mas outros deuses. E Deus falou que por amor de Davi iria dividir o povo de Israel, porque eles haviam se desviado dos mandamentos da lei do Senhor, como foi lida hoje aqui em Deuteronômio 28, a gente leu só a parte da bênção, mas se você começar a ler as maldições, você vai ver por que o nosso país, por que as cidades estão com tantos problemas, porque são as maldições que vêm sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus. E ali então, a nação havia se dividido com a nação do norte e a nação do sul, a nação de Israel e de Judá. E então já estava na 7ª geração de reis que só pecaram diante de Deus, que só fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E eu quero chamar a atenção para começar, eles fizeram mal o que era aos olhos do Senhor. Muitas das vezes os governantes da terra só pensam em só os mesmos e fazem só o que é bom aos seus olhos, mas não pensam em Deus, não pensam nas pessoas e acabam fazendo mal ao povo. E esse rei tinha superado todos os outros, era o rei Acabe. Ele havia construído em Samaria, que agora era a capital do reino de Israel, um templo para outro deus chamado Baal. E não só isso, havia também instituído a adoração a Azerá, que era uma deusa. E com isso, adorando essa deusa, as pessoas se envolviam em bacanais, em orgias, em prostituição cultual. Então esse Deus levou o povo, todo o povo, a não buscar só o Senhor, mas a buscar Baal, a fazer ídolos de prata, de bronze, de pedra, de todos os materiais possíveis, de madeira, mas também levou o povo a se prostituir, levou o povo a fazer coisas horríveis, ok? Era o rei que estava sobre aquele povo, e a mulher desse rei era pior do que ele, e havia mandado matar todos os profetas do Senhor, porque o inimigo sabe que ele não pode contra Deus. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor nos liberta, porque Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Só que então ela sabia disso, então o que ela fez? Ela mandou matar todos os profetas, com exceção de 100 profetas que estavam escondidos, e de Elias, que era o único profeta de Deus que ainda estava falando, porque o profeta escondido não adianta nada. A palavra de Deus, quando não é pregada, não adianta nada. Mas por isso que você está aqui hoje, para ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam passando por uma crise, e agora uma crise porque Deus queria trazer o povo de volta para Deus.
Toda vez que nós vemos a maldição na Bíblia, é Deus que amaldiçoou o seu povo, no sentido de trazer o seu povo de volta para Ele, porque Deus quer que o povo se volte para Ele, mas Ele não pode, meu irmão, minha irmã, forçar ninguém. Então, quando nós escolhemos nossos próprios caminhos e andamos segundo os nossos pecados, nossas iniquidades, a maldição vai vir sobre a nossa vida. Para quê? Para que lá na dor, né? Você nunca ouviu falar que não é, se a pessoa não vem pelo amor, é pela dor? Por quê? Porque vem a maldição, porque é a ausência de Deus. Não que Deus queira amaldiçoar ninguém, porque Deus, quando criou o mundo, criou ele muito, muito bom. Ele deu o relatório. Como que é o mundo? Muito bom, extremamente excelente. Só que aí então o povo havia se desviado de Deus, e aí então a palavra de Deus veio para Elias, e Elias foi se apresentar diante do rei Acabe e falou: não vai chover até que, segundo a minha palavra, eu diga que chova. Imagina só você enfrentar o presidente do país e falar assim: ó, a bolsa só vai cair, não vai ter emprego, não vai ter indústria, não vai ter comércio, não vai ter nada até que eu diga. Ok? Foi o que Elias fez, e falou para o rei Acabe. E aí então ele teve que fugir, porque você acha que o rei queria fazer o que com Acabe? Não, vem aqui, Elias, vamos sair para jantar, né? Não, ele queria fazer o mal. E aí então ele teve que ir. O Senhor falou: ó, vai para até um lugar, vai até para Querite. Ele vai até Querite, para um riacho, e ali então ele é alimentado por corvos. Você já foi alimentado por algum passarinho? Alguém aqui, passarinho já trouxe comida para você? Carne, pão, comida, alguém? Algum passarinho já? Muito menos um corvo, porque a Bíblia diz em Jó que os corvos não alimentam nem os seus filhos. E aí então os seus filhos têm que clamar a Deus para que eles recebam alimento, porque os corvos não dão alimento nem para os seus filhos. Eles são animais solitários, eles são animais que comem carniça. E então Deus enviou corvos de manhã e à tarde para alimentar o profeta. Porque, meu irmão, quando um país entra em crise, ok? Crise significa também julgamento. E aí o que acontece com esse julgamento? Vai trazer o mal não só para o povo que se desviou de Deus, mas também para o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz para que nós oremos para que haja paz na nossa cidade. Porque em vão guarda o sentinela, em vão guarda a defesa de uma cidade, se o Senhor não a guardar. Então ali o próprio profeta estava sofrendo. Imagina você ser alimentado por corvos, você ser alimentado por pássaros, e ficar ali até que Deus mandasse. Ele ficou ali cerca de 1 ano. E aí então, para melhorar a situação dele, agora Deus falou para ele: agora você vai sair daí, porque o rio que ele estava secou, parou de chover. O que acontece com os rios? Secam, parou de chover. E agora o profeta não tinha mais água para beber. O corvo trazer água ia ser mais difícil ainda, imagina só. Então Deus fala para ele: agora você vai sair da região de Israel, e você vai até a Fenícia, você vai para o norte, e você vai para uma cidade de Sarepta, que fica mais ao norte de Sidom. Você vai para lá, e eu vou ordenar agora. Imagina só, agora Deus vai falar: não, agora o rei lá deles Deus vai mandar ele para o rei, para ele cuidar de mim. Mas não, Deus envia ele para uma viúva que naquele tempo não tinha pensão, naquele tempo não tinha salário do governo, aposentadoria, muito obrigado, não tinha isso. E aí, ela também não trabalhava, quem trabalhava nos homens, na maioria das vezes, e tinha ainda uma criança pequena, um menino, e tinha cuidado do menino, então ela tinha que alimentar ela e o filho, e estava mais de 1 ano já sem chover, ok? Não só o povo de Israel estava sofrendo, os povos ali perto também, tudo por causa de um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. E ali então, Deus manda o profeta ser sustentado por uma mulher dessa. Imagina só, o profeta estava sendo preparado por Deus, estava sendo discipulado por Deus, para entender que Deus era o provedor de tudo. Mas eu quero chamar a atenção para essa mulher, uma mulher que estava colhendo gravetos, que estava pondo a sua mão na massa, não estava se contentando com aquilo, estava lutando pela sua sobrevivência. E aí então agora chega um profeta de Deus e fala: vai buscar água para mim. E ela vai.
E aí no meio do caminho o profeta fala, mas também prepara, me traz um pão para comer. E ela falou, não tenho pão. Olha a situação daquela mulher, ela não tinha pão. A água ela tinha ainda, mas pão ela já não tinha. E ela falou assim, tem um pouco de farinha e tem um pouco de azeite. Eu não sei, mulher, se dá para fazer bolo com farinha e com azeite. Mas aquela mulher foi mandada por Elias para fazer um bolo com azeite e com farinha. Ela tinha um bocado, tinha uma xícara de farinha e tinha um pouquinho de azeite ainda na botija. E aí o profeta falou para ela, você vai e faz esse bolo para mim. Mas ela falou, eu ia fazer comida para mim, para o meu filho, e a gente ia morrer. Ou seja, a gente não tem mais nada para comer. Ela diz assim, eu juro pelo nome do Senhor, assim como o seu Deus vive, o Senhor vive, eu não tenho mais nada, eu só tenho isso. Mas o que Deus tinha falado para o profeta? Que quem iria sustentá-lo? Se Deus falou, Deus está mentindo? Não. Então aí o que ele fala para aquela mulher? Ele fala, mulher, você vai preparar para mim um bolo, e depois você vai preparar para você, e não vai terminar o azeite e a farinha na sua botija, na sua panela, até que volte a chover. Mas antes de falar tudo isso, o que o profeta diz para aquela mulher? Meu irmão, minha irmã, no versículo 13, não tenha medo, ou em outras versões, não temas. O que Jesus falava para alguém, quando ele ia curar alguém, quando ele ia fazer algo por alguém, e a pessoa estava meio assim, o que ele falava? Não temas. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, cerca de 4 horas da manhã, Pedro falou, se é tu, Senhor, que eu vá até ti. Jesus falou, vem, e ele foi, e ele andou. Mas aí a Bíblia diz que ele teve medo, e que ele afundou. E aí depois Jesus salva Pedro, porque Pedro pede para Jesus, me salva, os dois entram no barco, e Jesus fala assim, por que, homem de pequena fé, por que você teve medo? Por que você duvidou? Porque o medo nos leva a duvidar, e impede o agir de Deus. Deus queria agir em todo aquele povo, queria abençoar todo aquele povo. Deus quer abençoar todos, meus irmãos, minhas irmãs. Quando nós vemos na Bíblia, Josué, quando ele vai partir para Jericó, vem um anjo do Senhor, e ele vê o comandante dos exércitos do anjo do Senhor, e Josué fala assim, você está por nós ou por eles? Você é por nós ou por Israel, ou você é pelo povo de Jericó? E ele falou, nem por um, nem por outro, eu sou do exército do Senhor dos exércitos. Porque Deus não é favor ou contra de ninguém, porque Deus ama a todos. Mas aquele povo de Jericó havia se desviado dos caminhos de Deus, e por isso que Deus estava enviando ali juízo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você nessa história, aquela mulher teve que tomar uma atitude de fé. Eu não sei se você já passou a ponto de não ter nada na sua casa e ainda você tem que dar para alguém, e aí depois você vai se alimentar e depois não vai faltar mais para você. Mas aquela mulher pôde experimentar algo sobrenatural para sustentá-la no momento de crise, porque a palavra de Deus é bem clara e todos nós sabemos, o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino seja feita, a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já estava acabando o pão dela, mas ela fez a vontade de Deus, que é manifesta pela sua palavra, e aí então Deus começou a agir. Só que se eu não ouvir a palavra do Senhor, se eu não conhecer a palavra do Senhor específica, e o que está escrito na palavra para mim, como que Deus vai agir na minha vida? Como que Deus vai poder agir no sobrenatural na minha vida, se eu ouço a palavra do Senhor, sei que tenho que fazer e não faço? Vou manifestar a fé, sim ou não? A fé sem obras é
morta. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim se nós ouvimos a palavra e não colocamos ela em ação, em prática, nossa fé é morta, e aí impede o agir de Deus. Não é que Deus não quer agir na minha, na sua vida, mas é que Ele é impedido pela falta de fé. Mas aquela mulher teve fé, e Deus enviou o profeta, presta atenção, ele estava lá ao sul, para outra nação, até aquela mulher. Assim como Deus um dia me resgatou e te resgatou do mundo que nós estávamos lá longe, nós nem sabíamos do Senhor, não é? Nós estávamos no lamaçal, nós estávamos em trevas, mas Deus foi lá e nos buscou, porque Ele via que nós estávamos passando por uma necessidade muito grande, a ponto de nós estarmos morrendo, não tendo as coisas básicas da vida. Mas esse Deus, meu irmão, minha irmã, é o Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, é o Deus, meu irmão, minha irmã, que em meio à crise vai nos sustentar sobrenaturalmente. Você crê que esse é o mesmo Deus que eu estou lendo aqui para você, que nós estamos lendo? Ou é só para a gente contar a história da viúva de Sarepta e falar, olha que legal? Mas no meio da crise do nosso país, o Senhor é aquele que vai abrir portas para você. No meio da crise do nosso país, o Senhor é aquele que vai suprir cada necessidade minha e sua. Só que para que Ele possa agir, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de fé, nós precisamos, meu irmão, da palavra, porque se nós nos afastarmos da palavra, se nós nos afastarmos dos irmãos, das irmãs, meu irmão, porque hoje profeta não sou só eu, mas são todos nós, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Quem é filho de alguém aqui? Todos nós. Então quem vai profetizar? Todos. Se eu profetizo, logo eu sou profeta. Todos nós. Mas se nós nos afastarmos da igreja, se nós nos afastarmos dos irmãos, se nós nos afastarmos da Bíblia no dia a dia, se nós, meu irmão, não ouvirmos também a palavra, como que nós vamos sobreviver em meio à crise? Aí você acha que eu combinei com a irmã o salmo que foi começar hoje o culto? Ou você acha que foi Deus que preparou? Depois você vai ler o Salmo de 112, que está complementando tudo isso que eu estou falando para você, porque a Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão. O Senhor vai nos dar o básico, mas eu tenho que ser justo, justificado em Cristo. Jesus morreu na cruz, meu irmão, minha irmã, e Ele diz assim, por que vocês andam ansiosos com o dia de amanhã? Se Deus alimenta até os corvos, Ele fala em Lucas 24, porque em Mateus 6 Ele não vai falar corvos, mas em Lucas, quando Ele conta a mesma história, a palavra usada ali é corvos, em Lucas 12, Jesus diz assim, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de se vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem tem dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um corvo ao curso da sua vida? Os corvos, para o judeu, é um animal impuro. Mesmo se esses animais impuros que eles não podiam comer, Deus sustenta. Os corvos que não plantam, que não trabalham. Se Deus alimenta os corvos, quanto mais não vai alimentar a mim e você? Por quê? Porque a nossa vida vale mais do que o alimento. Ok? O que adianta alimento para o morto? Adianta alguma coisa o alimento para o morto? Não adianta, e esse é o nosso Deus. Em meio à crise do nosso país, sim, essa crise nos afeta, é claro que sim. Aumentou o imposto lá, você vai parar no posto e vai falar assim, não, olha, pode abaixar 50 centavos, porque eu sou do Senhor. Eles vão abaixar? Não, a crise nos afeta, sim, mas nós sabemos quem é o nosso provedor. Quem é? O Senhor. Só que você e eu temos que cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. Nós precisamos ser fiéis, meus irmãos, na palavra dele, específica e geral, na minha e na sua vida. Entender que o primeiro é de quem? Do Senhor. Aquela mulher deu primeiro para quem? Para o Senhor, através do profeta. Então nós temos que ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Por quê?
Porque está escrito lá em Malaquias. Se nós não formos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, meu irmão, Deus não pode repreender o devorador e abrir as comportas dos céus. Amém? Por quê? Porque daí nós fazemos de Deus o nosso provedor, nós confiamos nele. Mas Deus quer fazer muito mais do que isso. Eu creio que Deus enviou o profeta Elias para aquela mulher, para aquela viúva, porque ele via o sofrimento daquela viúva, e porque Deus tinha uma obra para fazer na vida do seu filho. Naquele tempo não havia medicina como nós temos no tempo de hoje. Provavelmente aquele menino já estava com uma doença, talvez desde que ele nasceu. E aí a história continua, contando a história, que depois de tudo que ela fez, claro, Deus fez um milagre, Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou a farinha na vida daquela mulher, meu irmão, minha irmã. Mas meu irmão, minha irmã, o que adianta eu ter comida na minha casa? O que adianta eu ver o sobrenatural de Deus durante um ano? Todo dia ela viu o sobrenatural, ela olhava para a farinha, tirava mais, e tinha ainda. Ela virava o azeite e falava, mas não acaba. Mas eles só tinham também isso para comer, azeite e farinha. Mas era o sobrenatural todo dia. Assim que nós vamos viver o sobrenatural todo dia, você crê? Mas meu irmão, minha irmã, o que adianta viver esse sobrenatural quando você perde um filho? Quando chega a doença na nossa casa? Quando chega aquilo que a gente não tem controle? O que adianta? A gente vai esquecer de tudo. E aquela mulher então começou a falar para o profeta, por que você veio aqui me lembrar dos pecados? Dos meus pecados, das nossas iniquidades, dos meus pecados, das minhas iniquidades. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos vamos morrer. E aquele menino morreu. Deus não nos criou para morrer. Ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que geraria a morte. Se Deus colocou a árvore da vida, Ele queria que a gente morresse? Se Deus expulsou Adão e Eva do jardim, preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus expulsou Adão e Eva do jardim, depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerou a morte, primeiro espiritual, ok? Deus expulsou eles, por quê? Para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Você não acha que se eles tivessem comido da árvore da vida, Deus não ia extinguir a árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim ou não? Porque ele não poderia viver para sempre e comer do mal, ok? Amém? Só que ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí entrou a morte, e não foi a vontade de Deus. E aí entrou a morte no mundo, e aí aquele menino morre. Mas eu creio que Deus enviou Elias justamente para ressuscitar o filho daquela viúva, porque Deus não se alegra com a morte de ninguém. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 18, Deus não se alegra com a morte do ímpio, do cara mau, e Deus não se alegra com a morte do bom. Deus não se alegra com a morte do justo, não se alegra com a morte de ninguém, porque Ele nos criou para viver. E em meio à crise, meu irmão, talvez nós estejamos morrendo por dentro, nós talvez estejamos enfrentando um vazio existencial, um vazio, meu irmão, minha irmã, que ninguém pode suprir, nem mesmo Deus suprindo as nossas necessidades diárias que nós precisamos para sobreviver e continuar com a vida. Mas meu irmão, minha irmã, Deus tinha uma obra para fazer na vida daquela viúva, que já tinha perdido o marido, e agora tinha perdido o seu filho. Elias ora 3 vezes, sobe sobre o corpo daquele menino 3 vezes, até que a vida volte ao menino. E às vezes a gente para na primeira oração, está faltando vida, e a gente para no primeiro degrau, mas às vezes é preciso dar 3 passos. A Bíblia diz que Elias orou por 3 anos e meio para que não chovesse, porque essa fome, essa seca vai durar por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que ele orou em Tiago insistentemente para que não chovesse durante esse período. Ele não só confiou na palavra de Deus, mas ele fazia parte dele. E aí então Deus pôde trazer de volta dos mortos aquele menino.
E você sabe que a vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, da sua família, não tem preço. Não tem nada mais maravilhoso do que a vida que Deus nos deu, é ou não é? Porque Jesus falou, olha, a vida vale mais do que a comida. E aqui então, o que acontece? O profeta Elias ressuscita um menino, e a vida volta àquela casa, volta àquela mulher. E aí então ela diz, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra que sai da tua boca é do Senhor. E esse mesmo Deus está aqui. Elias não tinha o nome de Jesus. Elias não sabia da história da cruz, do sangue de Jesus, que Jesus ressuscitou. Mas mesmo assim, o mesmo Deus atuou através da vida de Elias. E o mesmo Deus agora, potencializado pelo nome de Jesus, está aqui para trazer suprimento para a nossa vida, porque a nossa vida vale mais do que a comida que nós precisamos para sobreviver, mas também para trazer vida para o nosso interior, porque Jesus disse assim, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, como diz as Escrituras, e a Bíblia continua dizendo que o que é isso? É o Espírito Santo que Deus deu àqueles que vão até Jesus. Amém? Jesus, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, aquele que crê em mim, viverá eternamente. Esse é o Jesus que está aqui nesta noite, e que quer suprir sim, a carência do nosso dia a dia no meio da crise, mas que quer sim também, trazer para a crise da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas ideias, vida, cura, salvação e libertação para mim e para a sua vida hoje. Porque se o nosso Deus está morto, se o nosso Deus não pode fazer, por que nós estamos aqui? Se Jesus não pode fazer, por que nós estamos aqui? Por que você saiu da sua casa e veio até aqui? Para só assistir uma palestra? Para ouvir uma palestra de autoajuda? De encorajamento? Não. Nós viemos aqui por causa que nós viemos adorar o Senhor, e Ele veio trazer vida para a sua vida. E por isso nessa noite, meu irmão, minha irmã,